Então, pessoal, continuando a nossa aula sobre refração, nós já vimos conceitos básicos do que é refração, né? O que é a refração, capacidade de mudar de meio, o que acontece com a luz quando ela sofre refração, né? Ela mudando de meio, com meios com densidade diferente, ela acaba alterando a sua velocidade, e essa alteração da velocidade dela, como que se comporta? Quanto mais denso o meio, menor a velocidade de propagação dessa luz, e o aumento ou redução da velocidade da luz quando ela muda de meio se dá pela alteração do comprimento dela, jamais da frequência. Que meios pouco refringente, independentemente da frequência da luz, todas as luzes vão ter a mesma velocidade de propagação, inclusive quando nós falamos da velocidade da luz no ar, ele está lá 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, não está distinguindo frequência alguma, mas aqui, nos outros meios mais refringentes, em que fala que a velocidade da luz é um valor exato, é mais ou menos isso. Isso, na verdade, é uma média, porque frequências diferentes vão ter velocidades diferentes nesses meios mais refringentes, beleza? Por isso que a luz branca se dispersa quando ela passa do meio de pouco refringente, de baixa refringência, para um meio muito refringente. Em outras palavras, do meio de alta velocidade para um meio de baixa velocidade de propagação da luz. Tá? Então, o que acontece? Quando a luz vai do ar para a água, ela reduz a velocidade. Todas as frequências, todas, mas algumas diminuem mais do que as outras a velocidade. Tranquilo? E vimos como ela afasta, aproxima da normal. Quanto maior a velocidade no meio, maior vai ser o ângulo formado em relação à normal. Então, se a luz vai para o meio de menor velocidade para o meio de maior velocidade, ela afasta da normal, e se ela for do meio de maior velocidade para menor, ela aproxima da normal, que é o que este exemplo aqui da ilustração da lei da refração está mostrando para a gente. Olha que legal. Então, vamos lá. Eu tenho, então, um feixe de luz, um raio de luz, que veio com uma certa angulação e tocou na interseção entre dois meios. Quais meios? O meio ar, que eu vou chamar de meio 1, genericamente, e o meio 2. Beleza? O que nós vimos? Que o ar ele é menos denso do que o vidro. O vidro é mais denso. Então, se o vidro é mais denso, a velocidade da luz no vidro ela é menor. Então, a luz, quando vai do ar para o vidro, há uma redução da velocidade. Então, o que eu posso afirmar? Que a velocidade no meio 1 é maior que a velocidade no meio 2. Do ar é maior que a da água. Estou colocando 1 e 2 para ser de forma genérica. E aí, o que acontece? Quando ela muda para o meio de menor velocidade, pelas diferenças de velocidade nas suas extremidades, né, crista e vale, que já foi discutido, ela vai rotacionar. E vai rotacionar como? Sempre quando ela for para o meio de menor velocidade, ela acaba aproximando da normal. De tal forma que o ângulo de refração, que foi chamado aqui de θ2, ele é menor que o ângulo de incidência, que foi chamado de θ1, ok? Então, o que eu posso concluir nessa história? Que o θ1, eu vou representar com T aqui, tá? O θ1, que é o ângulo de incidência, ele vai ser maior que o ângulo de refração, θ2. Legal? Agora, obviamente que se a luz tivesse vindo do meio 2 para do ar para o vácuo, por exemplo, aí a velocidade no meio 2, né, no meio de refração, seria maior, e, consequentemente, o ângulo seria maior, porque a luz iria afastar da normal. Então, existe essa relação. Quanto maior a velocidade, maior o ângulo. E a partir dessa relação, dessa observação, foram determinadas as leis da
refração. Quando a gente falou de reflexão, tinha as leis da reflexão que eram duas leis. Na refração, também serão duas leis. A primeira lei da refração é a lei da coplanaridade, assim como em reflexão. Qual que é a lei da coplanaridade? O raio incidente, juntamente com a normal, forma um plano. O raio refratado com a normal também forma um plano. E o plano formado entre o raio incidente, a normal e o raio refratado sempre vai ser o mesmo. Isso quer dizer que os raios não perdem o seu padrão tridimensional de propagação. Legal? Show de bola. E a segunda lei da refração? A segunda lei da reflexão, vocês lembram que era em relação ao ângulo de incidência e ângulo de reflexão. O que ela falava? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só que a segunda lei da refração, ela não é o ângulo de incidência igual ao ângulo de refração, porque a gente viu que eles são diferentes. Se ela vai para um meio mais refringente, de menor velocidade, o ângulo diminui. Então, o ângulo de refração vai ser menor que o ângulo de incidência. Se ela vai para um meio menos refringente, ou seja, em outras palavras, um meio de maior velocidade, o ângulo aumenta, e o ângulo de refração vai ser maior que o ângulo de incidência. Então, a segunda lei da refração não é igual à segunda lei da reflexão. Então, qual que é a segunda lei da refração? Nós chamamos de lei de Snell. O que ela fala? Que existe uma relação diretamente proporcional do seno do ângulo e a velocidade da luz naquele meio. Ok? Como assim? A velocidade da luz está para o meio 1, pelo seno do ângulo formado no meio 1, né? Assim como a velocidade da luz no meio 2 está para o seno do ângulo formado no meio 2, no meio refringente, ok? Em outras palavras, então, basicamente, a gente está enxergando que isso é uma relação diretamente proporcional. Então, se eu dobrar o seno do ângulo, eu estou dobrando, quer dizer que a velocidade dobrou. Se o seno do ângulo refringente é a metade do seno do ângulo de incidência, quer dizer que a velocidade no meio refringente vai ser a metade. É uma relação diretamente proporcional, ok? Que vocês podem ver essa relação escrita de várias outras maneiras em material. Por exemplo, seno de θ1 sobre V1 é igual ao seno de θ2 sobre V2. É a mesma coisa. Ele só está querendo dizer que o seno do θ1 está para V1, assim como o seno de θ2 está para V2. Em outras palavras, o seno do ângulo de incidência está para a velocidade da luz no meio de incidência, assim como o seno do ângulo de refração está para a velocidade da luz no meio de refração. Legal? Beleza? E da mesma forma que eu posso relacionar os ângulos com a velocidade, eu também posso relacionar com o índice de refração, porque o índice de refração foi determinado a partir da velocidade da luz, né, nos meios. Só que o índice de refração, ele tem uma relação inversa com a velocidade. Então, ele também terá uma relação inversa com o seno dos ângulos. Então, o que eu posso afirmar? Que o seno do ângulo de incidência, ele é inversamente proporcional ao índice de refração. Então, quando eu falo assim, a luz saiu do meio menos refringente para o meio mais refringente, eu estou falando que a luz está indo para o meio de maior índice de refração. Se ela está indo para o maior índice de refração, meio mais refringente, ela está indo para o meio de menor velocidade. Se ela está indo para menor velocidade, ela está formando um ângulo menor, ok? Beleza? E aí vocês podem encontrar essas equações de várias outras formas. Por exemplo, a lei de Snell ela é muito comumente representada assim, seno de θ1, vou colocar T1 aqui, tá?
vezes N1 é igual seno de θ2 vezes N2. E você está querendo dizer o quê? Que há uma relação inversamente proporcional entre essas grandezas. Ponto. Ou você vê assim, muitas vezes, seno de θ1 dividido por V1 é igual seno de θ2 dividido por V2. Isso que está querendo dizer o quê? Que a relação entre essas grandezas, seno de ângulo e a velocidade, são diretamente proporcionais. Legal? Ok? A boa notícia para vocês é que a menor parte das questões são matemáticas, elas são muito mais qualitativas do que quantitativas a respeito desse fenômeno. Tá? Isso facilita para caramba, porque você só tem que ter um entendimento do todo e não ficar fazendo conta. Apesar das contas não serem muito difíceis. Né? Ok? Então, essas são as leis da refração. Legal? Show de bola, gente. Agora, 3h51. Dá para a gente continuar mais um pouquinho aqui e a gente finaliza. Então, leis da refração, beleza, matamos. Agora vamos falar de um fenômeno específico que acontece na refração, que nós chamamos de reflexão total. O que acontece? Quando eu tenho dois meios em que a luz é capaz de propagar, a refração, na maioria dos casos, ela é parcial. Parte da luz acaba fazendo o quê? Refratando e mudando de meio, e parte acaba refletindo. E existe uma situação que nós chamamos de reflexão total. Que, por mais que eu tenha dois meios que a luz seja capaz de propagar, eu incido a luz de um meio e ela não consegue mudar para o outro meio. Aí nós chamamos de reflexão total. Legal? Quando que isso acontece? Para isso acontecer, primeira coisa, a luz tem que estar partindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ok? Então, o meio de incidência tem que ser mais refringente que o meio refratário, tá? Em que a luz vai sofrer refração. Por que disso? Quando o meio é mais... o segundo meio é menos refringente, desculpa, a luz vai ter uma maior velocidade no segundo meio. Então, o que vai acontecer? Quando ela mudar de meio, ela vai acabar afastando da normal. Então, se toda luz que estiver saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, o que vai acontecer? O ângulo de refração, que é esse aqui, sempre será maior que o ângulo de incidência. Então, se eu incido a luz, imagine que eu tenho uma luz que está indo da água para o ar. Aí eu vou lá e incido ela com um certo ângulo. Beleza? O que vai acontecer? Com um ângulo, incidir ela com um certo ângulo de incidência, ela vai ser capaz de mudar de meio, e ao mudar de meio, ela vai afastar da normal, porque ela foi do meio de menor velocidade para o meio de maior velocidade. Em outras palavras, ela foi do meio mais refringente para o meio menos refringente. Alexandre, e se eu aumentar mais ainda o ângulo de incidência? Se eu aumentar mais ainda o ângulo de incidência, olha lá, eu formei um ângulo de incidência maior que a primeira situação. Só que, da mesma forma, a luz está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ela vai acabar fazendo o quê? Afastando da normal também. Então, o ângulo de refração é maior que o ângulo de
incidência. Legal? Então, à medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, o ângulo de refração também vai aumentando, porque o ângulo de refração vai ter que, nessa condição, ela vai ter que ser sempre maior que o ângulo de incidência. Qual a condição? Quando a luz está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. E aí ela vai só afastando cada vez mais da normal, cada vez mais da normal. Chega uma hora que nós falamos que ela está no limite da refração. Qual é o limite da refração? Olha lá, eu incidi uma luz, ela bateu no meio, com um grande ângulo de incidência aqui, não é isso? Olha lá, um ângulozão de incidência, grandão, e aí ela teve que formar um ângulo de refração maior que o ângulo de incidência. E o ângulo que ela formou nesse caso aqui foi um ângulo de 90 graus. Então, essa situação, ainda a luz refratada lá, ela está na interseção dos dois meios. Eu considero que isso aqui é uma mudança de meio. Eu considero que a luz refratou. Mas se ela aumentar 1 grau a mais do que isso, 91 graus, ela não está refratando, ela vai estar refletindo. Beleza? Então, o que acontece? Quando a luz vai do meio mais refringente para o menos refringente, o ângulo de refração é sempre maior que o ângulo de incidência. Então, vai chegar a uma hora que o ângulo de incidência vai chegar num certo limite em que a luz ainda refrata. Legal? Ok? Quando que é o ângulo limite? Quando o ângulo de incidência é o ângulo limite? Quando a luz refrata, mas na sua refração, o ângulo de refração vai ser igual a quanto? 90 graus. Beleza? E aí, o que acontece? Se eu colocar uma luz saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente e o ângulo de incidência for maior que esse ângulo limite, o que vai acontecer? Em vez da luz refratar, em vez de parte dela refratar, ela vai o quê? Refletir. E nós chamamos essa condição de reflexão total. Então, a reflexão total é uma situação em que todos os raios incidentes vão refletir, mesmo as duas superfícies sendo capazes de propagar luz. Ok? Então, quando que isso acontece? Quando a luz, obrigatoriamente, ela tem que afastar da normal. Então, obrigatoriamente, ela tem que estar partindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Segundo, o ângulo de incidência dela, que ela foi incidir na superfície, né? O ângulo em relação ao normal, obviamente, o ângulo de incidência, ele vai ter que ser maior que esse ângulo limite. Essas são as duas condições para que haja reflexão total. Legal? Ok? Então, show de bola. Como é que eu vou determinar, então, esse ângulo limite? Como é que eu faço para descobrir qual é o ângulo máximo que eu consigo incidir a luz para que ela seja ainda refratada, né? Parte dela, pelo menos, ainda seja refratada. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai calcular esse ângulo limite. Esse ângulo limite vai ser determinado pela lei de Snell. Então, vamos pensar na condição limite aqui. Eu incido um raio no ângulo limite. O raio faz o quê? Ainda refrata, mas na refração máxima, com ângulo de refração igual a 90 graus. Não é isso? Vamos aplicar a segunda lei da refração, a lei de Snell, nesse raio que a gente está analisando. Vamos lá. Qual que é a segunda lei de Snell? Seno do ângulo limite, vou colocar seno de L, de ângulo limite, ok? Vezes o índice de refração de qual meio? O meio que ela está incidindo. É igual seno do ângulo de refração, que é quanto? É a refração máxima, 90. Vezes o quê?
em índice de refração daquele meio refratário que a gente chama de meio 2. É o segundo meio em que a luz está propagando. Foi? Como o seno de 90 é 1, eu posso desconsiderá-lo. E aí, o que eu consigo concluir? Que o seno do ângulo limite, ele pode ser determinado pela razão dos índices de refração, N2 por N1. Legal? Então, olha só, quase todos vocês lembram quando eu falo isso, chega na hora da prova, vocês lembram como calcular o ângulo limite assim. Não, Alexandre, eu lembro que o Alexandre falou que o seno do ângulo limite é a razão dos índices de refração. O que vocês costumam agarrar? Vocês não lembram se é N2 sobre N1 ou N1 sobre N2. Eu vou dar uma dica para vocês. Como o seno, o valor máximo que ele pode dar é 1, o numerador vai ter sempre ser menor que o denominador. Então, para eu determinar o seno do ângulo limite, eu faço a razão entre os índices de refração, colocando sempre o menor índice de refração sobre o maior índice de refração. E aí eu acho o valor, e a partir desse valor, se eu sei o seno daquele ângulo, eu consigo chegar no valor daquele ângulo. Beleza? Ok? Então, essa que é a nossa reflexão total. Cai em prova? Cai. Eles adoram cobrar esse fenômeno porque tem muita aplicabilidade no nosso dia a dia. Né? Diamantino, então, está na moda falar desse cara de reflexão total, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Viu? Então, vamos lá. Só para encerrar a nossa aula, então, de hoje, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Algumas aplicações, tanto da refração quanto da reflexão total. Ok? Tanto da refração quanto da reflexão total. Então, aplicação da refração. O que acontece? Da mesma forma que a reflexão gera um desvio regular, a refração também gera um desvio regular. O que é esse desvio regular? A luz muda de direção, mas sem perder o seu padrão de propagação. Qual que é a consequência disso? Vai formar no nosso cérebro uma imagem? Vai, mas não da percepção do objeto, e sim da imagem do objeto. Né? É construído no nosso cérebro a percepção do objeto quando os raios vêm diretamente do objeto até os nossos olhos, sem sofrer desvio regular. Mas se os raios sofrem algum desvio regular antes de chegar aos nossos olhos, o que nós enxergamos não é o objeto, e sim a imagem do objeto, é uma ilusão de óptica. Então, por exemplo, na primeira situação aqui em que a gente está falando de um peixe dentro d'água e um cara do lado de fora d'água. Para ele enxergar esse peixe, os raios de luz que incidiram sobre o peixe têm que sair do peixe e chegar até os nossos olhos. Não é isso? Tem que sair do peixe e chegar até os nossos olhos. Só que como o peixe está dentro d'água e a gente fora, não tem como esse raio chegar nos nossos olhos sem sofrer um desvio regular antes. Então, o que acontece? Quando a gente está olhando aqueles peixes dentro d'água, na verdade, a gente não está vendo peixe, a gente está vendo a imagem do peixe. Tanto é que tem várias cenas de filme das pessoas tentando pescar, e aí eles jogam o arpão no que está vendo e não consegue pescar nada. Por quê? Ele não está jogando o arpão no peixe, ele está jogando na imagem do peixe. Legal? A mesma coisa com estrelas. O que nós enxergamos, na verdade, não são estrelas. Né? Porque, para eu enxergar uma estrela, os raios da estrela têm que sair da estrela e chegar até os nossos olhos. Mas só que ele, antes de chegar aos nossos olhos, ele passa do vácuo para a atmosfera, passando do meio menos refringente para o meio mais refringente, a luz rotaciona, aproximando da normal, muda de direção, sem perder o seu padrão de propagação. Então, acaba que a pessoa tem a percepção, a impressão de que esses raios estão vindo de uma posição diferente do que estão. Então, na verdade, não está vendo o objeto, e sim a imagem do objeto. Legal? Então, a aplicação da refração é basicamente de imagem, ou por uma mudança da luz naturalmente entre dois meios que a gente está analisando, ou da partir de construção de dispositivos que têm essa função, que é o caso de
lentes, né? Binóculo, microscópio, dispositivos que têm lentes na sua utilização. Ok? E a aplicação da reflexão total. A aplicação da reflexão total é uma situação que acontece do nosso dia a dia que nós chamamos de miragem, ok? Isso aqui é um fenômeno de miragem. É quando a gente está andando numa estrada e olha no asfalto lá na frente, parece que está até molhado e a gente acaba vendo a imagem do carro sobre o asfalto aqui, ok? Por que isso acontece? Isso acontece normalmente em superfícies que estão extremamente quentes, como um asfalto, né? E aí, o que acontece? O asfalto fica muito quente e na parte de baixo do asfalto, na parte de baixo da atmosfera, vai formar uma camada de ar quente. Então, o ar, ele está vindo de pontos mais superior, ele está vindo de uma camada de ar mais frio e indo para uma camada de ar quente. Se a gente parar para pensar, ar frio e ar quente têm a mesma densidade? Não. Quem é mais denso? O ar frio, não é isso? Menor temperatura, menor grau de agitação das moléculas, elas ficam mais próximas, o ar fica mais denso. Se o ar está mais denso quando é frio, aonde que a luz tem menor velocidade? No ar quente ou no ar frio? No ar frio. Então, quando a luz, nós estamos sobre essa condição, e a luz está vindo do ar frio para o ar quente, ela está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Essa é a primeira condição para que possa acontecer reflexão total. E aqueles raios que estão vindo incidir na superfície com grande angulação, com grande ângulo de incidência, que seja maior que o ângulo limite, em vez desses raios serem refratados, eles vão acabar o quê? Sendo refletidos e indo aos nossos olhos. Legal? E aí, o que acontece? Nós temos a impressão que esses raios estão vindo de uma direção diferente do que ela está vindo. Então, o que a gente acaba enxergando desses raios que sofreram um desvio regular no meio do caminho não é o objeto, e sim a imagem do objeto. Então, é isso que acontece. Olha lá, olha. O que vai acontecer são raios que vieram na atmosfera de um ponto distante, vindo de um ar frio, tocaram um ar quente, não conseguiram mudar de meio, porque estão vindo do meio mais refringente, e o ângulo de incidência foi maior que é o ângulo de limite, né? E aí esse raio vai sofrer uma reflexão total e vai chegar aos nossos olhos após uma reflexão, beleza? E aí dá essa ideia de construção de imagens em superfícies quentes, que isso acontece no deserto, acontece no asfalto, que está muito quente, né? Agora, tecnologicamente, nós temos um dispositivo que, inclusive, está bombando em Diamantina, né? Chegou agora aqui, que é nossa fibra óptica. O que é a fibra óptica? A fibra óptica é um material em que eu consigo, transparente, que eu consigo propagar luz dentro dele, e por mais que o material seja transparente, a luz não consegue sair desse material para o ar, porque ela vai sofrendo sucessivas reflexões, por mais que essa fibra seja de caráter transparente, ok? Como é que é feita uma fibra óptica? Uma fibra óptica, ela é feita por dois materiais. Um material mais central e um material mais externo. O material mais central nós chamamos de núcleo da fibra óptica, né? E a camada externa, não sei qual é o termo técnico que eles dão para ela, sinceramente. Mas o que acontece? A luz propaga no meio interno e vai refletindo quando ela depara com o meio externo. Então, se eu chamar o meio interno de N1, se eu chamar o meio interno de N1
e o meio externo, o meio de fora da fibra óptica, né, da camada externa da fibra óptica, de N2, o que vai acontecer? A luz propaga no meio 1, e ela tem que sofrer sucessivas reflexões totais. Então, para isso acontecer, o que eu tenho que afirmar? O índice de refração do núcleo da fibra óptica tem que ser maior que o índice de refração da camada externa da fibra óptica. Lembre que para acontecer reflexão total, a luz tem que estar partindo no meio mais refringente em direção ao meio menos refringente. E qual é a segunda condição para que essa luz propague ao longo da fibra óptica? Que o ângulo de incidência seja maior que o nosso ângulo limite. Legal? E aí, a partir daí, eu consigo cabear a luz e mandar pulsos de luz a partir desses cabos. Consequentemente, se são pulsos de energia, eu consigo transmitir dados por esses pulsos. E aí, hoje, é uma tecnologia amplamente utilizada para a gente, para transmissão de dados. Legal? Ok? E aí, galera, no mais, nós vamos ter que falar aqui, para finalizar essa parte teórica e depois entrar no estudo de imagens, a dispersão da luz branca, mas eu vou parar por aqui, que eu já falei um pouquinho dela, mas eu retorno neste ponto na aula de amanhã, que aí eu dou uma pincelada no que foi discutido hoje, amanhã cedo, antes da gente começar o nosso estudo de imagens. Beleza, galera? Ficou claro?